Bismillahirrahmanirrahim. Hoje iremos explicar o nome de Allah, Al-Bari. Allah louvado seja disse no último verso da surata Al-Hashr, a surata número 59, Huwa Allahu al-Khaliqu al-Bari. Ele é Allah, o Criador, Al-Bari. Al-Bari podemos traduzir para a língua portuguesa como o originador. O originador, ou podemos traduzir como o iniciador da criação. O que significa esse nome? Muitos dos sábios dizem que o significado desse nome e o significado do nome de Allah, Al-Khaliq, o Criador, são parecidos, porém não são iguais. Por quê? Porque a gente tem uma regra que a gente citou anteriormente, que não existem dois nomes de Allah com o mesmo significado em tudo. Podem ter significados iguais, porém um nome vai ter mais significados do que o outro, ou algumas diferenças, mesmo que sejam diferenças pequenas. Então podemos dizer que a diferença entre Al-Bari, que é o nome que estamos explicando hoje, e Al-Khaliq, é que Al-Bari é aquele que criou o ser humano em particular. Al-Khaliq, o Criador, é para toda a criação, os céus, a terra, as montanhas, os oceanos. E Al-Bari é aquele que criou o ser humano em particular. Outros sábios dizem, é aquele que criou tudo aquilo que tem vida, como o ser humano, o animal e as outras criaturas que têm vida. Então, nesse caso, não entraria, por exemplo, a criação, por exemplo, do oceano, ou a criação das montanhas, ou, por exemplo, os planetas, pois isso não tem vida. Ou também a criação das frutas e dos grãos que Allah subhanahu wa ta'ala criou, daquilo que a gente se alimenta, pois isso não tem vida. Então não entraria nesse nome de Allah, Al-Bari. Alguns sábios dizem que Al-Bari é aquele que criou a criação sem que haja nenhuma desproporção ou imperfeição. Aquele que criou a criação sem que haja nenhuma desproporção ou imperfeição. E outros dizem que Al-Bari é aquele que deu início à criação de tudo. Como a gente citou no início, na tradução desse nome, que ele é o originador ou o iniciador da criação. Então esse é um resumo daquilo que os sábios disseram em relação ao nome de Allah, Al-Bari. Irmãos, Allah louvado seja disse, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Eu não criei os gênios e os seres humanos a não ser para adorarem a mim. Esse é o motivo da nossa criação. E quando dizemos adorar a Allah, não significa ficar rezando 24 horas. Não, é você adorar a Allah em tudo. Adorar a Allah na busca do sustento, procurar o sustento lícito que agrada a Allah subhanahu wa ta'ala, sem que tenha pecado, sem enganar, sem mentir, com boa intenção você estará adorando Allah. Adorar a Allah subhanahu wa ta'ala na forma que você trata as pessoas, adorar a Allah subhanahu wa ta'ala na forma que você age com seu vizinho, adorar a Allah subhanahu wa ta'ala em todos os sentidos de sua vida e se preocupar com isso, pois nós fomos criados, Al-Khaliq, Al-Bari, Allah louvado seja, criou a gente para que nós adoremos a Ele louvado seja. Barakallahu fikum.